Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seja para sempre louvado. Quero dar as boas-vindas a todas as irmãs e irmãos neste nosso encontro aqui da Paróquia Anglicana da Santíssima Trindade, ligada à Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. É uma grande alegria acolher a todas e todos vocês neste sexto domingo da Páscoa, também Dia das Mães. Então, o nosso coração se enche de gratidão, de louvor a Deus por aquelas mulheres, instrumentos de Deus para nos trazer ao mundo. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Quero dar também as boas-vindas a todas e todos vocês, em nome de nosso bispo e pároco de nossa comunidade, Dom Filadelfo Oliveira. E com estas palavras, eu os acolho neste culto que celebramos em louvor ao nosso Deus. Porque somente uma coisa é necessária, e dou testemunho disso e encorajo. Pelo amor de quem se ofereceu como um sacrifício santo e agradável, de forma que você sempre se lembre de sua resolução e esteja consciente de como você começou. Nós te adoramos, ó Cristo, aqui e em todas as tuas igrejas pelo mundo inteiro, e te bendizemos, porque pela tua santa cruz redimiste o mundo. Amém. Meus irmãos, adoremos ao nosso Deus com este cântico intitulado A Criação e o seu Criador. Espero que você ouça esta letra, acompanhe em seu coração com gratidão, louvor em sua alma. As criaturas de Deus Pai, glória ao Pai, ao Santo Espírito louvai. Aleluia, aleluia. Quando nós nos colocamos assim na presença do Senhor e contemplamos a sua glória, nós bendizemos a Deus juntos como comunidade, nós e todas as criaturas de Deus Pai, glorificamos a Ele, rendemos louvores ao seu nome, porque é bom e justo que adoremos ao Senhor. Então, nós somos convidados também
a olhar a santidade de Deus e o nosso pecado. Quando nós contemplamos a nossa própria indignidade para sermos servos e adoradores de Deus, então o nosso coração se entristece por nossa fragilidade, por nossos equívocos, por nossa fraqueza, e então somos convidados a confessar ao Senhor todos os nossos erros e fragilidades, e assim possamos novamente, perdoados de todos os pecados, fruir a perfeita comunhão com o Pai, que o nosso pecado obnubilou, tornou menos evidente, menos objeto de alegria para os nossos corações. Vamos ter um momento de confissão? Vamos confessar a Deus os nossos pecados. Ó Deus eterno, tu, em tua santidade, és rico em graça e misericórdia. E apesar de seres quem tu és, tu aceitas o louvor de pessoas como nós, frágeis, fracas, contraditórias, mas, ó Deus, perdoai os nossos pecados. Perdoai o sermos como somos, as escolhas que temos feito, as muitas vezes em que te preterimos nas escolhas que realizamos, te deixamos para depois. Tem compaixão de nós e nos perdoa, Senhor, e derrama sobre nós o teu Espírito Santo e torna a dar-nos a alegria da tua salvação, porque é disso que precisamos imensamente, é disso que carecemos íntima e profundamente. Por isso, Senhor, não te furtes em nos perdoar e restaurar a nossa comunhão contigo, para que esta relação seja a máxima fonte de vida em nossa experiência. É isso que te pedimos, pelos méritos do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. E nós acreditamos na veracidade das palavras do Evangelho, que nos ensina que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, minha irmã e meu irmão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero declarar que estão perdoados os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o teu coração, descansado nesta certeza, possa glorificar ao Senhor, que é em tudo maximamente fiel. Gostaria de ler para vocês um dos salmos, o salmo que está separado para que nesta manhã seja objeto de nossa adoração e louvor a Deus. O Salmo de número 98. Nele, lemos o seguinte: cantem ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultem diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam, os rios batam palmas e juntos, cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade.
palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Quero lhe convidar para adorar a esse Deus a quem toda a criação é convocada. Eu sou de espiritualidade franciscana e acredito que a nossa vocação para adorar a Deus não é apenas destinada à humanidade, mas a toda a criação. Quando num domingo como este, o dia é chuvoso, então eu acredito que as nuvens glorificam o nome do Senhor. E a terra, ao receber o frescor da água que cai, também exulta e rende graças a Deus e o faz no renovar do verdejar das plantas. Esse Deus que não falha, esse Deus que é fiel. Adoremos ao Deus eterno com a canção Tu és fiel, Senhor. É a tua misericórdia que nos sustenta e nos guarda. Vamos dizer ao Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê significa mão misericordiosa. É a Tua mercê que nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão Tu dás. Que segurança! Cada momento me guia o Senhor. Louvado seja
o nosso Deus eterno, que é cheio de amor e de misericórdia. Amém. Meus irmãos e irmãs, desde ontem à noite eu tenho estado preocupado com o conteúdo da mensagem que eu tenho para lhes trazer neste nosso encontro. O meu temor é de que eu seja incapaz de traduzir em palavras simples o sentimento que está em meu coração. E eu peço a você que interceda em meu favor, para que eu não seja um obstáculo à compreensão do Evangelho. Muitas vezes os pregadores, com o desejo de serem admirados pelos destinatários da mensagem, esquecem que a função dos pregadores é serem unicamente uma mão que aponta para o eterno, uma mão que indica para Deus o olhar de todos. E eu quero que o Senhor seja glorificado nesta manhã e quero pedir a Ele que, por graça e misericórdia, nos ajude a traduzir em palavras simples o conteúdo que nos é proposto aqui neste texto da Sagrada Escritura. O texto do Evangelho, destacado pelo nosso lecionário da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, para este sexto domingo da Páscoa, é o que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15, e no lecionário começa no versículo 9, mas eu vou precisar fazer a leitura a partir do versículo 5, e daqui a pouco você vai entender por que se tornou necessário para mim fazer a leitura a partir do versículo 5. João, capítulo 15, a partir do versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será feito. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, assim se tornarão meus discípulos. E agora o versículo 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Meus irmãos, eu decidi começar a leitura lá do versículo 5 e não do versículo 9, como está proposto pelo nosso lecionário, para pôr em evidência, para pôr em destaque o fato de que o ensino de Jesus é cheio de figuras de linguagem, de metáforas,
de parábolas, de símiles. Jesus usa este recurso, ele mesmo explica, para que as pessoas possam, de uma forma muito clara, compreender, aquelas que estiverem aptas pela fé a receber, mas aquelas que não estão aptas pela fé a receber estas palavras, ouvindo, não entendem, olhando, não veem, não enxergam, não discernem. Assim, as figuras de Jesus, as metáforas que Jesus utiliza, tanto revelam quanto encobrem o seu ensino. E é proposital isso no Senhor Jesus. Eu quero lembrar a você que Jesus era um mestre, um rabino, peregrino, um homem muito simples, que era compreendido por pescadores, por carpinteiros, como ele mesmo era um carpinteiro. Pessoas simples do povo o entendiam, o amavam e o seguiam. Mas Jesus era entendido também pelos doutores e eram chocados, né, impactados pela palavra do Senhor Jesus, e pessoas do Sinédrio, como Nicodemos, também foram alcançadas por essa palavra, desde coletores de impostos como Mateus, a mestres e doutores da lei como Saulo de Tarso. Todas essas pessoas, de alguma forma, foram impactadas pelo ensino deste mestre tão simples. Uma das figuras que ele utiliza em João, capítulo 15, é a figura da videira. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, e vocês são os ramos da videira. A videira é aquela árvore que produz uvas, não é? A parreira também assim é chamada, né? A palavra vinho vem de vide, né? Então, Jesus seria essa árvore, essa planta. E ele diz, e vocês são os ramos, vocês só produzem frutos, as uvas, os cachos de uva, porque estão ligados a mim. Assim como os ramos estão ligados às raízes, né, da videira, e só porque estão ligados são capazes de produzir frutos. Se vocês não estiverem conectados comigo, vocês virão palha seca, que só serve para alimentar o fogo. Percebe que Jesus usa isso como uma figura. É evidente que Jesus não é uma árvore. Ótimo, você percebeu isso com clareza. Mas uma coisa mais difícil de perceber é quando Jesus chama Deus de Pai. Ele diz o meu Pai. E quando ele faz isso, ele também está usando uma figura de linguagem. Porque Deus não é o Pai literal de Jesus. Pronto, dizer isso já choca alguns dos que estão nos ouvindo aqui. Eu sempre ouvi dizer que Deus é Pai. É Pai figuradamente, porque a nossa linguagem é tão pequena, tão restrita, que não é capaz de descrever mistérios imensos, como o mistério da nossa relação com Deus. E aí nos valemos das relações humanas para tentar explicar, traduzir, numa linguagem cognoscível, compreensível, que mistério é esse que liga Deus a Jesus, que nos liga a Jesus e nos liga, através de Cristo Jesus, a Deus. Jesus diz que Deus é Pai. E é bom que o faça, e é útil que o faça, porque na cultura em que Jesus estava, uma cultura patriarcal, é mais eloquente definir Jesus como Pai, do que mesmo como Rei, como Senhor, como Kyrios, não é? Como Imperador. Não, a palavra Pai traz proximidade, porque na cultura de Jesus, como ainda hoje acontece, as relações familiares são as mais próximas que o ser humano conhece. Então, era interessante chamar Deus de Pai. Jesus o faz, inclusive, na oração dominical, quando ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Chamar Deus de Pai, pensar numa cultura patriarcal em que, por exemplo, as mulheres saíam de suas casas no momento do casamento e se aglutinavam a um núcleo familiar que tinha um homem como figura fundamental, o patriarca daquela família, e os filhos que elas geravam nos seus casamentos eram arremetidos assim, estariam sob a obediência, sob a jurisdição da autoridade quase completa dessa figura
patriarca. Até agora, muito recentemente, antes do Código Civil de 2005, o nome do pai é que prevalecia, não é? No nome dos filhos. Então, como era o nome de uma criança? E se você tem um pouco mais de idade, você sabe como é que era composto o nome de uma criança. Era o nome que os pais escolhiam e o sobrenome. O sobrenome seria o nome do pai da mãe, que é o último nome que ela tinha, e o nome do pai. Assim era composto o nome. Por exemplo, o meu nome é Martorelli Dantas. Dantas é o nome do pai de minha mãe, da Silva. Silva é o nome do pai de meu pai. Assim foi composto o meu nome, somente com nomes de homens, né? O pai de minha mãe e o pai de meu pai compuseram o nome. E o nome da mãe de minha mãe? Esse nome se perdeu. Esse nome se perdeu porque era a cultura patriarcal na que Jesus existiu e que se estendeu durante toda a antiguidade, a Idade Média, e chegou até a modernidade, até a contemporaneidade. Mas agora, felizmente, os fundamentos desta cultura e dessa estrutura patriarcal têm ruído. Então, faz muito sentido falar naquele contexto de Deus como Pai, Pai Nosso. Mas hoje, aqui no Brasil, no ano de 2021, eu tenho para mim que seria mais eloquente, mais efetivo chamar a Deus de mãe. E eu tenho algumas razões para isso. A primeira razão é que mãe também é uma metáfora, também é uma figura. Eu não estou dizendo que Deus seja mãe, literalmente, como Jesus não está dizendo que Deus é pai, literalmente, é uma figura de linguagem. Mas essa figura de linguagem me parece mais efetiva nos dias de hoje, dizer que Deus é mãe. E eu vou dar algumas razões. O amor de mãe é a coisa mais certa que um ser humano pode conhecer neste mundo. O amor romântico é nada perante o amor de uma mãe. O compromisso de amigos, coisa alguma representa quando comparado ao amor de uma mãe. É verdade que os pais amam seus filhos, eu sou pai e amo imensamente meus filhos. Mas eu reconheço que na nossa cultura, o amor que as mães devotam por seus filhos é em tudo superior. Um outro exemplo, uma outra evidência que na cultura brasileira de 2021 seria mais oportuno chamar Deus de mãe, é que em quase 100% das famílias monoparentais, aquelas famílias que só têm uma pessoa cuidando dos demais, é uma mãe que cuida de seus filhos. Isso porque ela é mãe solteira, o cara soube que ela estava grávida e a abandonou, ainda com o bebê em gestação. Ou porque, movido de grande responsabilidade, muitos pais abandonaram seus filhos. Ou porque o relacionamento conjugal entrou em crise e os pais se separaram e coube à mãe a guarda dos filhos. As varas da infância e da juventude em todo o país têm como modelo, como padrão, ou a guarda compartilhada ou a guarda dada às mães. Porque é evidente que as mães, na nossa cultura, vejam, isso não é uma coisa ontológica, não tem nada de essencial nisso. É um elemento cultural. Assim como na cultura de Jesus era oportuno chamar a Deus de pai, na nossa cultura talvez fosse melhor chamá-lo de mãe, comunicaria melhor às pessoas, suponho eu em meu coração. Mas eu queria ter uma última evidência para poder justificar isso. A fidelidade desse amor, a fidelidade desse amor. Eu sou advogado criminalista e, por vezes, tenho uma oportunidade de estar em contato com pessoas que cumprem pena. Vou visitar clientes na penitenciária. Para muitas pessoas, a única visita que eles recebem é a visita de suas mães. Não restou amigos, colegas, resta sempre a mãe. Esse é o drama para muitas mulheres que estão presas também. Então,
é algo que eu, de fato, reconheço. Eu queria convidar você a fazer comigo esta oração pacificada, descansada. Uma oração que pode trazer algum desconforto inicialmente, mas que virá trazer a você uma imensa paz. Você talvez pudesse orar comigo dizendo: Mãe nossa que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, minha mãe. Deus é a mãe eterna. Deus é a mãe eterna. E é assim que eu olho esse texto e é assim que eu o convido a olhar, a ver Deus como a eterna mãe. Não porque hoje é Dia das Mães. É claro que este é um dos motivos pelos quais a reflexão me veio, mas, sem dúvida, tudo aquilo que eu disse em relação à tradução do nome para a nossa realidade encontra o seu lugar. Hoje eu gostaria de caminhar com vocês sobre esse texto que Jesus nos propõe. Jesus nos diz o seguinte, versículo 9: Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, a primeira coisa que aprendemos nesse texto é que a nossa vida com Deus é uma vida prática. Não é uma vida intelectual. É uma vida que se caracteriza por guardar os seus mandamentos, de viver do modo como Deus quer que vivamos neste mundo. Então, muitas pessoas acreditam que Deus é alguém que quer ser conhecido e crido. Isso é fruto da nossa cultura, do ambiente em que nós fomos educados, né? Essa suposição de que nossa relação com Deus é exclusiva ou meramente intelectual. Deus precisa ser conhecido e crido. Não, Deus precisa ser conhecido, Deus precisa ser crido, e aqueles que creem vivem de acordo com o seu mandamento. E nesse próprio texto, Jesus revela que mandamento é este. O mandamento do Senhor é que amemos uns aos outros. A Madre Teresa de Calcutá diz: ama e faz o que tu quiseres. Porque se houver amor entre você e as pessoas com quem você convive, tudo o mais já está elucidado, tudo o mais já está explicitado. Porque se o amor é o signo que conduz todas as nossas relações, haverá respeito, haverá apoio, haverá ajuda, mas, sobretudo, é preciso que entendamos que a fé cristã não é uma fé em si mesmada, não é uma fé que nos chama para cuidarmos de nós mesmos, como um meditador hindu ou budista, o indivíduo cuja busca é o aperfeiçoamento pessoal. Não, o Evangelho nos arremessa na direção do próximo. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Envio você para o mundo, para amar ao outro, para cuidar do outro, para socorrer o outro, para anunciar ao outro a verdade sublime de que Deus o ama e que Deus quer fazer as pazes, quer ter comunhão. Ele, nós, os seres humanos que nos rebelamos contra Deus, o Evangelho nos convida para uma relação prática com Deus, não uma relação teórica, não uma relação mecânica. Jesus diz que se vocês guardarem os meus mandamentos, então nós permaneceremos nele. E essa relação que é caracterizada pelo Evangelho nos conduz àquilo que agrada a Deus. Jesus diz: para que a minha alegria em vocês, para que o meu contentamento em vocês seja completo. Agora, como é que se dá esse amor? Jesus explica, e talvez agora seja o grande desafio cognitivo para mim e para você. Quando Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos.
Nós chegamos aqui a esse momento em que nós entregamos as nossas vidas em favor de nossos amigos. E esse é o convite que Jesus tem, né? Jesus disse, olha, eu tenho amado a vocês e vocês permanecem em mim se cumprirem os meus mandamentos. E o amor é esse, o meu mandamento é esse, de que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. De dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Eu creio que Jesus está nos chamando para a ruptura com a individualidade. Mais do que isso, a ruptura com a identidade. A fonte de sofrimento fundamental dos seres humanos é que nós existimos para proteger uma identidade ilusória. Eu mencionei aqui há pouco que o meu nome é Martorelli, sou filho dos Dantas por parte de mãe, dos Silva por parte de pai, construí essa identidade, sou pastor da Igreja Episcopal Anglicana, sou professor universitário, advogado criminalista. Tudo isso é uma identidade que a gente tenta proteger, que a gente tenta fixar. Nada disso é verdade. Tudo isso é ilusório, porque tudo isso é temporal e se desfaz. Você sabe quem eu sou? Quer saber quem eu sou? Eu sou o sopro de Deus, que um dia dele procedeu e um dia ele retornará. Eu sou um ser eterno, agarrado a uma identidade ilusória. Essa identidade ilusória, que não é necessária a mim, é a causa suprema de minha dor, de minha angústia, de meu sofrimento. Eu tenho a ilusão de que eu tenho filhos, de que eu tenho esposa, e de que esses filhos dependem de mim, e que qualquer coisa que aconteça com eles é minha responsabilidade e tal. Meus filhos são sopro de Deus, que procede de Deus e que para Deus retornará. Todos nós estamos nesta conexão perfeita e absoluta com o Criador. Tentar resistir a isso, negar isso. Então, o verdadeiro amor é o amor que Jesus nos ensinou, que é esse amor que se entrega, que abre mão, que se desenlaça da identidade. Jesus nos disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, vai achar a sua vida. Você tem medo da morte? Mas o que é a morte? A morte é outra ilusão que nos atormenta. Porque a morte ela não existe. A morte ela nos atormenta porque nós amamos viver e a morte seria o fim da vida. Mas como alguma coisa que é eterno pode ter fim? A gente acredita que Deus é eterno, mas nós não somos eternos. Ora, se Deus é eterno, se Deus é infinito, o que é finito está dentro do infinito. E assim deixa de ser finito. Porque se Deus é infinito, não pode haver nada fora dele. Nada. E nada existe fora de Deus. Se Deus é perfeito, nada de imperfeito pode existir fora dele. Nós existimos em Deus, nós nos movemos em Deus, nós somos o sopro de Deus que dele procedeu um dia e a ele retornará. E como disse o padre Vieira, Padre Antônio Vieira, nós somos esse vento de Deus que levanta um pouquinho de pó, mas que logo se sedimenta novamente e retorna para o Senhor. Esse corpo que nós agora usamos e que você pode ouvir e ver daí onde você está, esse corpo é só um pouquinho de pó que se agitou, esse sopro de Deus. Deus soprou, isso levantou um pó, e esse pó é esse corpo que você vê. Daqui a pouco vai aprazer a Deus que esse vento volte para ele e o pó desce para a terra. E o espírito volta a Deus que o deu e o pó volta à terra de onde veio. Isso não deveria ser causa de medo e sofrimento. Isso deveria ser fonte de plena paz e alegria. Então, ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos.
E é isso que deveríamos viver, andando por esse mundo e sendo absoluta doação, sem qualquer apego material, sem qualquer apego pessoal a uma identidade ilusória, que nós não apenas nutrimos, preservamos, com a qual precipuamente sofremos. Com a qual precipuamente sofremos. O texto continua nos ensinando que nós fomos escolhidos por Deus para que produzamos frutos. Veja, aqui Jesus voltou à primeira metáfora. Por isso era tão importante ler a partir do versículo 5, porque em determinado momento do texto, quando ele diz no versículo 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus está voltando à figura da figueira, né? A metáfora da figueira. Ele se valeu da metáfora do pai e agora volta à metáfora da figueira, como utilizou a metáfora do amigo também. Então, e qual é o fruto que nós podemos produzir nesse mundo? O fruto que nós podemos e devemos produzir neste mundo é o fruto de espalhar a semente do amor de Deus para todos os que se aproximarem de nós. Eu gosto de pensar nessa questão do fruto. Você sabe, as frutas, elas são um artifício da natureza, um artifício da natureza. Um dia, uma planta estava com um problema e ela estava pensando assim: bem, eu nasci de uma semente e eu produzo sementes, mas o que é que eu posso fazer para que as minhas sementes não fiquem aqui, bem pertinho de mim, onde não há espaço para que plantas como eu cresçam? Eu gostaria que a minha semente fosse para longe, 100, 200 metros, 1 quilômetro de distância, e ali pudessem muitas árvores como eu, minhas filhas, nascerem e crescerem. Aí a árvore teve uma ideia: eu vou encobrir a minha semente com uma substância doce, agradável ao paladar dos animais, e assim os animais vão comer este fruto e vão levar a minha semente com eles, e assim eles vão plantar em outros lugares. Então, os frutos são isso, né? A vontade da videira de se espalhar pelo mundo. O prazer sexual que nós sentimos também é isso. Ou seja, Deus gostaria que houvesse a multiplicação. Mas se a relação sexual fosse marcada por dor, as pessoas não se animariam a manter relações sexuais. O prazer sexual é essa camada doce que encobre a semente e que nos permite, nos anima a procurarmos uns aos outros para que tenhamos essa intimidade e assim o mandamento de Deus de encher a terra, de multiplicarmos, se realize, né? Como já se realizou, não precisa do esforço de vocês agora não, já tá bem cheio o planeta Terra de seres humanos como nós. Vamos deixar outros seres também se multiplicarem nesse planeta. Mas o fruto que nós precisamos produzir é levar a semente do Evangelho, a semente do amor, a semente da renúncia, da entrega para todos os lugares, para todos os ambientes. Como o mundo precisa do verdadeiro Evangelho, esse Evangelho que é simples, esse Evangelho que é para ser vivido, não é para ser crido, esse Evangelho que é a entrega radical. Radical, quando uma mãe nasce, é algo maravilhoso. Sim, porque o fato de uma mãe dar à luz a uma criança não a torna mãe necessariamente. Às vezes, um ser humano dá à luz a uma criança, mas continua criança. Não se torna mãe. Mas quando uma mãe nasce, é algo maravilhoso, porque é uma capacidade de amor que ela antes não conhecia, se manifesta nela. E algo de mistério, algo de divino, efetivamente acontece no mundo. Por isso, eu não temo em dar como nome a esta mensagem de hoje, Deus, Mãe Eterna. Deus, Mãe Eterna. E eu concluo essa mensagem lembrando de Maria, mãe de Jesus. Maria é uma mãe
que é filha, para que os filhos sejam mães, né? Maria é mãe, mas é filha também de Deus, filha de Jesus. Por isso Jesus cuidou dela. Como os filhos devem cuidar de suas mães, de mães que se tornam filhas, pais que se tornam filhos em determinados contextos de vida. Mas todos nós, filhos e filhas de Deus, queria que você prestasse atenção nisso que eu vou dizer agora. Todos nós, filhos e filhas de Deus, somos chamados para sermos mães neste mundo. Não permita que o teu coração se endureça tanto que já não seja capaz da ternura, do amor, da misericórdia para com aqueles que sofrem. Que nós sejamos fontes de vida, fontes de vida. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, nesta manhã, sexto domingo de Páscoa. Eu quero pedir a Deus que nos converta, que nos ajude, que aquiete o nosso coração, que nos liberte de todo medo, de toda ansiedade. Mas antes da oração que eu vou fazer daqui a pouco, queria lhes convidar para ouvir mais um cântico, esse cântico que tem como título Sossegai, Sossegai. E enquanto nós ouvimos esse cântico, eu quero convidar você a, se desejar, colocar aqui o seu pedido de oração. Eu vi que Edila já escreveu aqui o seu pedido de oração, mas se você quiser, sinta-se à vontade para escrever o seu pedido de oração enquanto nós ouvimos esta canção. A voz de Deus, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. Deus está no nosso barquinho. Seja o encapelado, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Os nossos ouvem o meu lugar, estou para nos salvar. Agora a última estrofe,
Mestre, chegou a bonança, em paz vejo céu e mar. Meu coração goza a calma. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu. Isso é Deus falando. Sejam encapelado a ira dos homens, o gênio do mal. Nós apresentamos a Deus as orações, os motivos de oração que nos foram apresentados aqui. A nossa irmã Edila pede oração por sua neta, filha e marido, talvez estejam com Covid, pela tia da do Carmo, que está com câncer e sofrendo com metástases, por Denisa, que está enfrentando também dificuldades, pelas filhas de Cristina, que teve uma AVC. Lua pede oração por sua casa, por sua família e a sua amada mãe, em nome do Senhor. Solange, a nossa irmã, dá gratidão a Deus pelo presente de ter sido a mãe amorosa, cuidadora nesta vida. Hoje, disse Solange, dentro de mim, minha mãe Alaide, como é grande o meu amor por você. Solange ainda pede bênção de cura para o seu filho Pietro, que foi diagnosticado com bênção da cura para o pai de Solange, seu Honório, que está tratando uma infecção urinária. Esses são motivos de oração que nos chegaram através aqui do nosso texto. Se ao longo da semana você gostaria de apresentar seus motivos de oração, não tenha dúvida de colocar o seu pedido de oração no direct. Então, meus irmãos, vamos terminar esse nosso encontro orando e pedindo a Deus que confirme, Deus que é mãe eterna, eternamente amorosa, que nos atenda aos pedidos. E Jesus insistentemente nos disse aqui em João, capítulo 15, que aquilo que pedirmos ao Senhor, Ele nos dará. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Isso está no versículo 7 de João 15. Mais uma vez, Jesus repete estas palavras aqui no versículo 16, quando ele diz, a fim de que o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Esta é a palavra do Senhor, e nós confiamos na palavra de Jesus, de que aquilo que pedimos ao Pai em seu nome, ele nos concederá. Então, façamos isso, oremos a Deus. Senhor Deus, tantas pessoas queridas enfermas, tantas famílias enlutadas, e para boa parte das 420 mil famílias que perderam parentes para a Covid ao longo deste último ano. Este será o primeiro ano do Dia das Mães sem as mães, vidas ceifadas. Primeiro dia do Dia das Mães sem os filhos. E nós nem podemos comensurar o tamanho desta dor, da tristeza dessas famílias. Mas nós queremos clamar, Senhor, que derrames do teu Espírito Santo uma chuva seródia de paz e de consolação para todas essas famílias.
Senhor Deus, nós intercedemos, nós experimentamos a compaixão da dor destas pessoas que estão tristes porque mães partiram, porque filhos partiram, filhas partiram. Ah, Senhor Deus, hoje meu coração se enterneceu pensando na mãe de Paulo Gustavo, primeiro dia das mães dela, sem o seu filho amado. Tem compaixão dela, Senhor Deus. Assim como tenhas compaixão de todas as mães que vestirão preto neste domingo, dia das mães. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a nos livrarmos do mal que nos assola e assola todo o mundo. Tem compaixão de nós e apieda-te de nós. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te animar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformar o mundo em seu nome. Paz e bem a todas e todos vocês. Mais uma vez, eu trago a palavra de saudação de nosso pároco, Dom Filadelfo, de nosso bispo diocesano, Dom João Câncio Peixoto, e a unidade da igreja é a nossa alegria, paz e contentamento. Deus guarde e abençoe a todos nós, a todos vocês.